Norte, tivemos há 2 dias a lua cheia, e reparem que há uma ordem cósmica, repetimos isto muitas vezes até aos exaustão, mas é verdade, há uma ordem cósmica que se manifesta-se pela astrologia, portanto, os planetas são apenas exemplos, ou seja, não são calhaus errantes pelo cosmos, mas são logos planetários que têm em si uma energia arquetípica, e cada um dentro do sistema solar tem a sua letra, ou a sua clave, ou a sua força. É como se fosse uma nota de uma escala musical, o logo solar, ou seja, é no fundo a escala toda do piano. O keyboard, no fundo, são os planetas, as 7 teclas brancas e as 5, no fundo, dão os 12 signos do zodiaco. Então, muito simples. Nós tivemos uma lua nova em Aquário. Ora, deixa-me pôr uma. Tivemos uma lua nova em Aquário, que eu já vou mostrar. Ora, se vocês repararem, vamos aqui ao programa, ele vai nos mostrar a última lua nova de Aquário. Foi no dia 17, certo? Sim. Então, neste dia, no último grau, praticamente nos últimos graus, atenção, há muita gente que comete 2 tipos de erros, nunca caia nesse erro. Primeiro, é atribuir uma identidade autónoma à Lua. A Lua só existe em função do Sol, do plano da Terra. Portanto, qualquer lua cheia é sempre em função do Sol. O segundo, dentro da sequência das luas novas, luas cheias, a lua nova dá uns tempos para cá, mesmo quando a Maria Flávia estava cá, a lua nova do signo aparece sempre depois da lua cheia do signo. Mas quando o Sol entra no outro signo, já é o outro ciclo solar. Mas a sequência das luas novas, luas cheias, mantém-se, nem que não seja dentro do próprio signo. Isto existe por uma razão, que é, se a lua nova está no fim do mesmo signo depois da lua cheia, é para que as pessoas levem a semente, é preciso relembrar, não é? Pronto. Mas a partir do momento em que o Sol entra em peixe, já é outro ciclo. E a partir do momento que o Sol entra em carneiro, certo? Portanto, há que ter em conta estes 2 aspectos. Então, nesta lua nova, houve um eclipse solar anular, e reparem que aqui a conjunção já estava, Saturno-Neptuno, a Vênus em peixe, a cabeça de Dragão em peixe, o Mercúrio em peixe, o Marte em Aquário, conjunto com o Sol, conjunto com o Plutão, muitíssimo importante. Portanto, esta última lua nova de Aquário, que o Urano estava em quadratura ao Sol, quadratura à Lua, é óbvio, ou seja, significa que Urano quer. Da casa. Peraí. Urano rege aquela lua nova, está em quadratura ao próprio Sol, ou seja, é uma altura da humanidade ter uma nova semente, mas uma semente grupal, que os velhos valores que existem, porque Urano está em queda em Touro, e percebe-se porquê, porque Urano tem a ver com uma vibração superior da mente, da alma, é a dimensão da alma que está ligada ao pensamento abstrato. Urano, aqui, em quadratura esta própria lua nova, quer dizer que há que renovar os valores dos quais a sociedade se rege, ou seja, a sociedade não tem valores, rege por pseudo-valores, que vêm de lobbies, costumes e outras coisas, mas não são valores nem éticos nem espirituais. Portanto, esta lua nova, em quadratura ao Urano, está a pedir, de facto, uma semente de Aquário. Aquário tem a ver com o grupo, mas com uma ruptura, de facto, com aquilo que está instituído. E isto foi um eclipse total, um eclipse anular solar. O que é um eclipse? Um eclipse sempre dura pelo menos 6 meses. Sempre que há um eclipse do Sol, ou seja, a Lua é nas luas novas, há uma sombra que a Lua está entre a Terra e o Sol, o que significa que
hum, a própria consciência tem que subir a uma etapa mais elevada para integrar a sua meta. O que é o Sol na astrologia? O Sol na astrologia é difícil de atingir. As pessoas pensam, tenho o Sol em Sagitário, mas isto não quer dizer que as pessoas sejam Sagitário. O Sol é, na astrologia esotérica, há dois sóis. Há o Sol da possibilidade e o Sol da probabilidade. Portanto, um é em relação ao ascendente, outro é em relação, de facto, a este Sol. Para chegar a este Sol é preciso um trabalho interior. É preciso eu ver-me livre dos meus medos, das minhas debilidades, das minhas dependências, das minhas imaturidades, tudo isso para integrar o Sol. O Sol é a soma total de consciência que o ser humano tem. É a soma total. É a integração total, sem sombra. Portanto, se este Sol está ali conjunto à Lua, ou seja, não há sombra, e está em quadratura, é um novo ciclo que começa por ruptura com os velhos valores, não é? Ou pseudo-valores. Entretanto, a conjunção exata dá-se de Saturno-Neptuno, dá-se 3 dias depois, e significa um novo ciclo que expande, de facto, a reorientação, a reordenação, a estruturação do Marte para propósitos espirituais. Por isso é que Neptuno, estando em Carneiro, corresponde ao Marte na 12ª casa, e o Saturno está em Carneiro, quer aquela estruturação. Então, isto propõe que haja um acréscimo de consciência, porque há um eclipse solar. Um eclipse solar quer dizer que devemos ir para uma oitava superior em termos de consciência, para a consciência não ficar eclipsada, não ficar debaixo daquela sombra total. Portanto, há os momentos que nós perdemos o contato com a nossa consciência para ela ir para uma dimensão superior. Mas no dia 20 às 16h53 houve a tal conjunção Saturno-Neptuno, grau por grau, que deu uma nova etapa. E no dia 3 de março, que foi, estamos assim, que foi há 2 dias, o que é que se deu? Deu-se precisamente esta lua cheia, e reparem, Sol oposto à Lua, grau 12, grau 12. Aqui há uma proteção do Júpiter que está aqui em Câncer, faz um sextil, faz um trígono. Mas a Lua está conjunto, está cá o Dragão. E houve um eclipse total a nível lunar. O que é que significa a Lua? Por isso é que a Lua nunca deve ser tida como uma entidade autónoma, nem na astrologia esotérica, nem na psicológica, nem nenhuma, porque a Lua representa o inconsciente, o passado, representa em quem estuda a ciência esotérica a cadeia lunar, representa tudo aquilo que vem do passado. Se há um eclipse total da Lua e a Lua está conjunta a cá o Dragão em Virgem, o que é que significa? Significa que todo o nosso passado está ligado ao pragmatismo, eficiência, racionalidade, de uma pretensa objetivação, sem ter em conta fatores espirituais, todas as memórias de poder do ego, de uma mente racional, poderosa, objetiva, tudo, isso, as sombras todas emergem. Eu tive isto no midpoint entre o meu Plutão e Urano e, sinceramente, senti-me muito incomodado. Havia algumas fraturas objetivas, as outras não, mas andei em dias, de facto, com um turmoil, como se diz em inglês, total. Então, reparem, o Sol já está em peixe. O que é que o Sol em peixe diz uma Lua e uma Cá Dragão em Virgem? Diz que não interessa por muito pragmáticos, objetivos, um referencial objetivo, especialistas, tudo, seja o que for. Interessa a ligação, essa dimensão interior espiritual, que é, de facto, que é misteriosa, não pode ser racionalizada totalmente, e essa dimensão metafísica, espiritual, de onde nós vimos, todos temos uma mónada, todos temos uma centelha divina, é isso que nos traz a solução de todos os nossos problemas. Esta lua são as memórias do passado, de poder mental, de traumas, de tudo aquilo que ficou
no passado, está conjunto a cá o dragão. Nós temos de ir para peixe, portanto, todos temos que admitir a intuição. Essa ligação interior espiritual nos liga ao ponto de onde todos nós vimos que somos mónadas divinas, que andamos cá em peregrinação há muitas vidas. Portanto, esta lua em peixe dá-nos essa dimensão. Reparem que o Mercúrio que rege esta lua está em peixe e o Neptuno está conjunto a Saturno, já em Carneiro, e o Marte está em peixe. Portanto, é uma altura para pugnarmos, lutarmos, se é que se pode usar este termo, por essa dimensão espiritual, por aquilo que nos une. Reparem que peixes tem sempre a ver. Uma lua cheia, como vocês sabem, pode ser o caos, e peixe pode dar para o caos, ou pode ser quando eu integro tudo aquilo que eu tenho na matéria, mas tenho tudo, diria, tudo que não está ordenado por uma visão espiritual superior, ou então eu tenho uma iluminação que me leva a essa visão dos meus problemas que eu não consigo resolver pela via racional. O Júpiter que rege aquela lua está em Câncer, está exaltado, está a fazer um sextil e um trígono. O que é que isto está a dizer? É uma proteção. Este Júpiter está a dar uma proteção a toda esta tensão. Por outro lado, Urano, que está em torno dos últimos graus, está a fazer quadratura a Marte nesta lua cheia. Por isso, os países que têm, por exemplo, Câncer, que é os Estados Unidos, com este Júpiter conjunto ao Sol e esta lua é o passado. Parem, Virgem tem a ver com poder mental, tem a ver com a organização, tem a ver com a estrutura objetiva, tem a ver com o mundo material exterior e objetivo. Numa primeira fase, as pessoas, especialmente no Ocidente, matam-se por ter o controle total tecnológico. Mas, no fundo, isto é uma ilusão, porque, no fundo, é a dimensão espiritual, diria, que tem o controle, no fundo, do universo. Portanto, tudo isto levou a que alguns países, neste caso os Estados Unidos, que o Júpiter está aqui conjunto ao Sol, vêm dar, entre aspas, desculpas, porque Câncer tem a ver, pode dar uma Júpiter conjunto ao Sol, dá excessos. E no caso de Câncer tem a ver com fragilidades e maturidade, ou seja, eu tenho que matar os outros, tenho que, diria, controlar, porque pode ser um perigo para a segurança nacional. Portanto, esta lua cheia bem vivida dá a capacidade e visão interior e esperança de eu recorrer à minha visão espiritual, dimensão metafísica interior, que vem resolver tudo aquilo que eu tenho na matéria, e tenho que deixar uma visão clara, tenho que ver aquilo que me prende, tal como uma bola de ferro prende os pés de um prisioneiro, para ele não pode ir. Portanto, esta lua com eclipse total vem dizer, a Maria Flávia dizia sempre do Rainer Maria Rilke, que dizia, tenha muitas dúvidas ou abraça as suas dúvidas, porque elas podem dar, diria, uma certeza maior. Neste caso, é as sombras ligadas ao passado, ligadas ao poder mental, ligadas a um ego dominador, tudo aquilo que tem a ver com a matéria, com o perfeccionismo, proficiência, pragmatismo, tudo isso deve ser left behind e deve ser organizado por uma dimensão espiritual que dá unidade. Em termos psicológicos, uma lua cheia Oh, é Pedro, quando o meu consciente, a mim, diz lá, disseste várias vezes Júpiter conjunto ao Sol. Estavas-te a referir a Sírios? não, e também Sírio, no Júpiter conjunto ao Sol dos Estados Unidos. Ah, Se vocês forem ver, o Júpiter neste momento está em trânsito conjunto ao Sol dos Estados Unidos. Portanto, um Júpiter conjunto ao Sol vem amplificar todo aquele poder do ego, não é? Para o bem e para o mal, não é? Está Como eles são conjunto a 2 câncer, graus. Uhum, porque o Júpiter está em 15, isto aqui é que é 7. Os Estados Unidos é 4 de julho, portanto está ali mesmo conjunto. pronto, então neste momento pode esperar, não é? E esse Júpiter em Caranguejo, não é? Esse Júpiter está em Caranguejo, portanto essa Lua também.
está aqui bastante. E esse ascendente também está ligado a qualquer coisa dos Estados Unidos. Pronto, Será exato. Mas isto é para Portugal, pronto. Isto é para Portugal. Mas, reparem, com esta lua cheia, com um eclipse total da lua, perde-se a noção do propósito solar por um instante e todas estas fragilidades e tudo vão de cima. Portanto, no melhor, o que é que isto tem? Em termos de astrologia psicológica, o melhor é que a minha parte consciente tem a possibilidade que é o Sol, Marte, Mercúrio, a Vênus. Isto significa que a minha parte consciente tem neste momento a capacidade de curar toda a minha parte inconsciente, todos os meus medos, todos os recalcamentos, todos os traumas, tudo isso, que está em Virgem e que estão ligados ao passado. Portanto, isto significa que se eu, nos dias da lua cheia, neste dia, admitir que existe uma parte transcendente, espiritual, metafísica e me ordenar com essa energia interior, eu consigo solucionar problemas psicológicos que já vêm de há muito. Até porque o Júpiter está aqui em sextil e está em trígono e protege. Portanto, é no momento da lua cheia que a pessoa se cura ou pira de vez. Por isso é que no momento da lua cheia há sempre as maiores loucuras. Porquê? Porque temos realmente a parte consciente frente a frente com a parte inconsciente. Ou os dois. O Dano Rudier diz claramente, no momento de uma lua cheia ou de um ciclo em que houve, pode ser quaisquer dois planetas, mas o ciclo da lua cheia é o arquétipo de todos os ciclos. Quando há uma lua nova, quando chega a lua cheia, das duas uma, ou uma síntese, ou então perde-se a energia toda do ciclo. Neste caso, como é uma lua cheia, ou a humanidade integra toda esta energia de Virgem e o seu lado sombra, tem a ver com o querer o domínio do mundo material objetivo, não é? Portanto, se eu tenho mais bombas atómicas ou tenho maior tecnologia, para mim é a única maneira de dominar os outros, no fundo que é uma ilusão, ou eu integro esse domínio do mundo físico com a dimensão espiritual. Enquanto eu não fizer isso, vai haver poluição, vai haver consumo, vai haver uma humanidade totalmente desequilibrada a exaurir totalmente o problema. Portanto, com esta lua cheia, foi muito importante porque tem a Vênus, Mercúrio que rege aquela lua, também está oposto à lua, o Sol, a cabeça de dragão, quer dizer que devemos nos abrir a essa, foi a possibilidade de cura dessa dimensão totalmente fragmentária que nós temos da mente humana. Porque a mente racional em si, por isso é que o Mercúrio está em queda em peixe, não dá uma unidade. Por isso é que as pessoas virginianas, ou com uma forte tendência em Gêmeos ou em Virgem, enquanto não o Sol não integra, ou Sagitário ou Peixe não integra, a mente surge tudo fragmentado. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Portanto, isto foi um momento único de grande inteligência espiritual a darmos o sentido não só às diversas partes da mente que estão em desconexão, mas são todas racionais, mas dar um sentido, inclusive, à nossa vida e fazer uma cura interior daquilo que não seria possível. O facto de Urano estar em quadratura a Marte, neste mapa, representa ou pode dar uma tendência bélica, cá está, a países que têm, ou países ou pessoas que têm o Sol em Câncer, porque o Urano está em quadratura, mas o Marte em Peixe está em quadratura ao Urano em Touro, significa que é uma altura de desfazer dos pseudo-valores que vêm do passado e de integrar, de facto, uma nova energia espiritual. Portanto, esta luz cheia pode trazer muito desequilíbrio, por um lado, porque foi, ou seja, nós tivemos que ir lá ao sótão buscar os fantasmas todos do passado, mas depois do sótão, da areia e do pó que estava debaixo do que nós, durante anos e anos e anos, o pó que estava debaixo do tapete, pelo menos eu quando vivia sozinha que eu fazia, pó debaixo do tapete, não é? Depois lá aspirava a casa 2 em 2 meses, mas quando o pó, é verdade,
Houve uma altura que tive 2 anos sem limpar a casa, depois tive que O tapete contratar estava uma, alto. depois tive que contratar uma limpeza durante tiveram um fim de semana inteiro. Mas, ou seja, o pó vem todo, a pessoa fica espirra, os olhos todos. Mas foi uma altura única de nós fazermos um novo equilíbrio interior de coisas que não tínhamos feito no passado. Não sei o que é que vos aconteceu, mas de facto comigo eu senti bem esta confusão, este caos todos, porque isto calhou entre o meu Plutão e Urano na casa 8, foi do ponto médio. Portanto, o próximo ponto que eu vou analisar, depois passo a palavra para a Inês, para ela não se perder, é, e é no dia, hoje não está cá a Tina, não? Não. Mas está cá a Marisa. A Marisa Sónia, está cá. eu, por acaso, desculpa estar a interromper, só para dizer isto, que eu tive que ir ao meu e-mail para entrar na reunião porque estava só através do Facebook e eu não conseguia aceder. Primeiro não tenho Facebook e depois por lá não conseguia aceder. É esta reunião? Sim, eu também Sim. tive dificuldade. Qual? Lua cheia? Tá Ou bem. esta? Foi porque Esta, foi porque eu coloquei o link do Facebook. pois foi. Então, mas olha, mas ficam todos a saber. O link é sempre o mesmo. Este está aqui. Todas as Limpa semanas esse. é o mesmo. Deve Pronto, ter o isso. último mapa. Depois vou passar a palavra à Inês, que ela que vai orientar. O último mapa, que é aquele precisamente que vai ser dia 21, o ingresso de Sol em Carneiro. Portanto, quem vai ao almoço, prestem muita atenção mesmo. Então, vai ser dia 20, não é 21, mas mantém-se tudo, não é? Reparem, depois digam se o que eu disse tem razão ou não tem. O Sol está conjunto ao Saturno. O Sol, espera aí, isto não está bem. Isto é 2027, desculpem. Peço desculpa. Depois digam, pá, vocês também sabem a astrologia, não é? Parem, neste dia, o Sol vai estar conjunto à conjunção Saturno-Netuno, que é pela primeira vez a humanidade tem a capacidade de aprender racionalmente e consciente o propósito deste alinhamento superior que é a estruturação. Portanto, se eu for pelos velhos padrões do passado e o mar está em paz, ou seja, comer essas coisas todas, isso tudo, e não mudar os meus padrões, hábitos mentais, psicológicos e tudo, aqui é o dia que eu tenho de ter clara consciência desta reordenação e estruturação do mar para o autoconhecimento, para a evolução espiritual, para a aplicação de princípios éticos e espirituais na matéria e assim por diante. Se eu neste dia não tiver consciência, até porque o Kiran ainda está em Carneiro, conjunto à Lua, ou seja, significa que é uma altura uma Lua em Carneiro é uma Lua inconsciente. É uma altura, de facto, que eu devo curar a má energia que eu utilizei no passado no Marte. O Júpiter, o que é que ele faz? O que é que faz o Júpiter? Quadratura à Lua, quadratura mais que eu não estou a ver. A Vênus, mas trígono a Marte. Júpiter está em Câncer. É uma boa altura para todos nós integrarmos o potencial que esta conjunção Saturno-Neptuno tem para trazermos à Terra. Pela primeira vez o Sol está conjunto grau por grau. Portanto, se eu continuar com os velhos padrões do passado no dia logo a seguir, quer dizer que eu não percebi nada. E o Kiran aqui em Carneiro, conjunto à Lua, é uma altura de eu curar um modo aleatório, errático, muito pouco esclarecido de utilizar Marte. Marte é uma energia da ação na matéria, mas pouco qualificada. Se o Kiran está conjunto com a Lua, uma Lua em Carneiro é uma Lua, no fundo, que a pessoa age impulsivamente sem saber porque é que age. Então, é a altura certa, o Marte está em paz, é a altura certa de eu
utilizar este Marte, o Marte em Peixe, o Marte está no grau mais elevado do zodíaco, numa altura de eu utilizar tudo isso para umas esferas superiores. O Júpiter, o que ele faz? Está em Câncer, está em quadratura a Vênus, à Lua, tentar propor os velhos hábitos erráticos do passado sejam todos transmutados. Para Portugal, o ascendente é Leão, portanto, isto é uma nova tomada de consciência. Portanto, o Sol em Carneiro é quando eu utilizo a minha autodescoberta de uma forma individual, é diferente. Carneiro é um signo de fogo, Leão também é, mas é quando eu utilizo a energia de Marte para a minha autodescoberta como ser individual. Agora, Leão é um signo fixo, é quando eu vou, ao longo da minha vida, estruturando uma personalidade distinta das outras. Portanto, isto é uma altura única para eu utilizar o Marte, de facto, o Sol conjunto a Saturno e Netuno, para a descoberta espiritual, para o autoconhecimento, para a estruturação, para as corretas relações humanas, para tudo isso. Portanto, o que eu propunha é, o Mário já disse que pagava ao jantar, as sobremesas todas desse dia. Foi o que eu disse. Não, estou a brincar. Era depois uma palestra lá no G5 para explicar melhor e o que é que se pode fazer em termos espirituais para alicerçar, solidificar este mapa. Não é? É isso. O Plutão ainda está aqui em Aquário, mas tem muita coisa em Peixes ainda. A própria cabeça do dragão, Mercúrio e Marte, está aqui a pedir, Marte está em Peixe, está a pedir, no fundo, para eu utilizar isto para uma dimensão superior, espiritual, metafísica, e não ficar perdido sempre pelas mesmas nonsenses que nós utilizamos na nossa vida, não é? É a matéria pela matéria, sem nenhuma dimensão espiritual e metafísica. Ora, só para concluir, dia 26 de abril, Urano vai ingressar em Gêmeos e logo 2 semanas depois vai estar conjunto à estrela fixa Sirius e ao asteroide Sedna. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que é como se toda a humanidade tivesse, diria, a sua mente teleguiada por aquele Urano. A estrela Sirius é uma espécie de alter ego de todo o sistema solar. E Sedna faz um percurso de 11 mil anos em torno do sistema solar, tem a ver com o mar, tem a ver com a profunda transformação e com a profunda cura. É uma altura de nós focarmos a nossa mente num ponto mais avançado, num ponto mais adiantado, porque Sirius não é o caso que é a estrela de maior magnitude no céu, e não é o caso que Urano em Gêmeos tem a ver com a libertação do Mercúrio, da mente concreta, porque até aqui neste dia 21 está em Peixe. Portanto, promove uma maior. O Sedna é um asteroide que está em Gêmeos e tem a ver com a regeneração, tem a ver com o oceano, com essa profunda regeneração da mente humana, que precisa ser totalmente regenerada e alicerçada num ponto de vista espiritual. Pronto. Passo para a Inês. Não, depois estou a ouvir, já não tenho nada para dizer, Pedro. Está tudo dito, já disseste tudo. Não, mas é interessante essa questão também de Sírios, porque é uma estrela binária e este salto do Urano em Gêmeos vem aqui também fazer com esta Lua e esta Vênus, vem aqui também pedir um equilíbrio entre os nossos dois hemisférios. Inês, podes continuar. Não. Agora que eu passo ao Mário. Agora o Mário faz uma introdução, depois começamos a ver mapas. Não, então, eu propunha então passarmos à análise do mapa, não? Então vá, vamos lá.